Abra comigo a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 8 a 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique de pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao longo desses dias, Deus tem trazido uma palavra ao meu coração que eu tenho repartido com você, e essa palavra, ela está insistindo em convidar você para se levantar. Você que está se sentindo caído, derrubada, sem forças, enfraquecido, enfraquecida. O Senhor está te convidando a se levantar. E aqui, diante dessa palavra, nós temos uma passagem maravilhosa que expressa mais uma vez o poder e a glória do nome poderoso e santo de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui Paulo está fazendo a sua viagem missionária junto com Barnabé. E Paulo chega a uma cidade chamada Listra. E ali, a palavra diz que havia um homem paralítico que nunca, preste atenção nesse detalhe, nunca tinha andado. E eu estou frisando essa expressão nunca, porque essa expressão aparece muito na nossa vida, especialmente nos momentos de fracasso, de derrota, nos momentos em que a gente não consegue vencer os obstáculos, os desafios. Parece que sempre tem alguém que diz: isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai ser para você. Parece que tem alguém que tem sempre essa palavra para nos desanimar. Pois é, essa palavra, ela pode desanimar, ela pode ser forte, ela pode impedir, ela pode deixar pessoas caídas, prostradas, aleijadas, até o momento em que Jesus se apresenta na história. Ali havia um homem que nunca tinha andado, até que ele ouvira falar de Paulo, ou ouvira Paulo falar. E do que Paulo falava? De Jesus. Paulo trazia a boa nova do Evangelho da paz, as boas notícias, a notícia de que Jesus ressuscitou, venceu a morte, pagou pelos nossos pecados, e com ele temos livre acesso ao trono da graça do nosso Deus. O nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus que é poderoso para mudar a sua situação. O nosso Deus que tem o poder de reescrever uma história, determinando sucesso, vitória, conquista. O nosso Deus que tem o poder para restituir tudo aquilo que se perdeu. O nosso Deus que tem poder para mudar a sua vida, a sua história e colocar você num patamar muito mais alto do que você espera estar. Esse Deus é surpreendente. Talvez aquele homem tenha amanhecido o dia como um dia comum na sua vida, mais um dia em que ele dependeria da ajuda das pessoas, do favor dos outros, mais um dia em que ele teria que sofrer com a sua condição limitada de aleijado. Ele já estava provavelmente acostumado com isso, porque ele era aleijado desde o seu nascimento. Ele não sabia o que era andar. Ele nunca tinha experimentado algo diferente na sua vida. E é interessante que Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo, seu Filho, Deus, por meio de Paulo, operou um milagre extraordinário, fazendo com que aquele homem que nunca tinha andado se levantasse
e pudesse dar um salto. O mesmo Ele pode fazer com você. A Bíblia não fala que aquele dia era um dia especial, um dia diferente dos outros. Provavelmente era um dia comum, como hoje, como ontem, como amanhã. Era um dia que não era talvez nem destacado no calendário. Mas o que é que aconteceu? Deus operou o milagre. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ele experimentou o milagre. É interessante essa expressão que Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Olha, muitas pessoas têm uma fé que é um dom de Deus. Ela tem uma fé extraordinária. Outros não. Outros têm uma fé que ainda não se desenvolveu. É uma fé muito pequena. Mas a boa notícia é que nós podemos levar essa fé a se desenvolver, a crescer. Assim como a gente pode modelar o corpo numa academia, fazendo com que ele fique mais robusto, a fé também pode ser exercitada e se tornar robusta. Para experimentar o milagre é preciso ter fé. De que forma que eu exercito a minha fé? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A boa notícia é que você está exercitando a sua fé agora porque você está ouvindo a palavra de Deus. Para que nós possamos deixar a nossa fé robusta, não basta ouvir a palavra de Deus. Assim como nós abrimos os ouvidos para a palavra de Deus, nós precisamos também fechar esses mesmos ouvidos aos incrédulos. Porque aqueles que estão desanimados, aqueles que são incrédulos, que não conhecem o poder de Deus, eles têm o poder de nos desanimar. A Bíblia fala numa passagem, lá no livro de Números, capítulo 12, verso 33, que quando Moisés enviou os espias, 12 homens para espionar uma terra e saber como que ela era, desses 12, apenas 2 trouxeram notícias animadoras. 10 deles ficaram murmurando, reclamando, chegaram ao ponto de dizer que diante dos gigantes daquela terra, eles eram como gafanhotos. Imagina a pessoa olhar para si mesma e dizer: eu pareço que eu sou um gafanhoto perto disso. Então você tem que fugir dessas pessoas. Não fique dando ouvido para essas pessoas desanimadas. Ore por elas, mas mantenha-se longe delas. E a terceira coisa que eu quero dizer é: insista, persista, persevere alimentando a sua fé. Porque talvez você dá um gás na sua fé, mas o milagre não acontece às vezes naquele dia, naquela hora. E aí tem gente que desiste. Não, você precisa insistir, persistir, perseverar. Igual aquela parábola que Jesus conta do amigo importuno que recebeu alguém na sua casa de noite, ele não tinha pão, ele correu no seu vizinho pedindo: amigo, me socorra, me dê 3 pães para que eu possa alimentar a minha visita. E o amigo lá dizendo: eu já estou deitado, as minhas crianças também. E Jesus diz que aquele homem fica importunando, batendo. E diz assim: se ele não der o pão por ser amigo, ele vai dar pelo menos por ser importunado. Essa história está lá em Lucas capítulo 5, verso 8. Então, a Bíblia nos mostra que nós precisamos perseverar, insistir. Agora tem um detalhe importante nessa história também. Paulo diz que aquele homem tinha fé para ser curado. Mas se ele tinha fé, por que ainda não havia sido curado? Talvez é porque há uma grande escassez de bons homens de Deus que possam unir a fé de alguém com a autoridade que ele carrega no nome de Jesus para produzir o milagre. Aquele homem tinha fé, mas talvez naquele lugar, naquela cidade, não havia alguém com autoridade para operar o milagre e para juntar a fé daquele homem com a autoridade de Deus. Então não é errado você buscar o seu milagre por meio de outras pessoas. O nosso Deus é o mesmo. Deus não operou nenhum sinal por meio de João Batista, porque ele era um profeta. Porém, fez muitos sinais por meio de Pedro e de Paulo. Por quê? Porque há pessoas diferentes com dons diferentes para que assim a igreja de Jesus seja edificada. Tem pessoas que podem ser uma bênção para liberar uma palavra para você. Mas
Ela vai estender a mão e você não vai ser curado. Há outros que talvez vão ser usados para curar, para te levantar, porque o reino de Deus é assim. Cada um tem uma função no reino. Agora, o erro está em pessoas que saem de igreja em igreja bebendo de várias doutrinas e depois voltam para a igreja delas e querem despejar todas as doutrinas dentro daquela igreja. Isso é errado, porque cada igreja tem o seu costume, tem o seu jeito. Você até pode visitar outros ambientes, desde que você não queira depois ficar misturando tudo na sua igreja e desafiando a autoridade dos seus líderes. Então, isso não é bom. Mas você tem liberdade para buscar o seu milagre e clamar a Deus. E isso nós vamos fazer agora, por meio da oração, a oração da fé. A Bíblia nos orienta a orar, a pedir, a clamar. E nós vamos fazer isso e eu quero pedir que Deus libere um milagre na sua vida. Deus poderoso e santo, a tua palavra nos mostra que tu és um Deus de milagre, que levanta aqueles que estão aleijados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desamparados. A tua palavra mostra que o Senhor é poderoso para curar toda enfermidade. Nada te é impossível. Então eu quero pedir agora, meu Deus, estenda a tua mão que cura e cure pessoas agora para que elas possam testemunhar e glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Meu Deus, estenda a tua mão para sarar feridas da alma, feridas que vieram por traumas, por situações adversas, feridas ocasionadas pela violência das palavras. Meu Deus, em nome de Jesus, cura o físico e cura a alma das pessoas. Meu Deus, libere um milagre na parte financeira dessa vida que está pedindo socorro, que está pedindo recursos. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa operar muitos milagres, levantar muitas pessoas e que assim elas possam louvar, bendizer, glorificar o nome de Jesus, que elas possam dar testemunho do teu poder, da tua graça, da tua bondade e do teu milagre na vida delas. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Tome posse do teu milagre, tome posse da tua bênção agora. Eu peço para você, por favor, me ajude, aperta o like aqui já, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um comentário. E se você recebeu um milagre de Jesus, escreva aqui para alimentar a fé de outras pessoas. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso. Compartilhe, compartilhe, compartilhe o nosso canal. Em nome de Jesus. Amém.